fazer o culto da mocidade hoje é a Érica e o tema é o amor. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês. É uma honra participar mais uma vez num culto da mocidade e uma responsabilidade imensa de falar desse tema que irei falar hoje. Então, o tema do nosso culto é sobre a lei do amor. Eu acho que isso aqui não está indo. Bom, antes de começar a ler esse slide, vamos começar o culto de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou contar uma história verídica de um livro espírita, que agora no momento não me lembro o nome, peço desculpas a vocês, mas que vai nos trazer alguma mensagem. Bom, a história é a seguinte. Existia aqui na Terra um homem chamado Alberto. Alberto era um homem que sentia prazer em fazer as coisas ruins. Ele tinha o hábito de fazer roubos, de assaltos. Então, Alberto, nenhum desses atos de roubo, ele veio a desencarnar. E quando ele desencarnou, ele atraiu para ele espíritos que vibravam igual a ele. Então, ele foi levado ao plano espiritual, ao umbral, juntos daqueles irmãos menos desentendidos. E ele foi apresentado a um chefe, porque no plano espiritual, no umbral, eles se tratam por níveis, assim, níveis de, vamos dizer, hierarquia, né? Uns têm mais poder do que os outros. Então, o seu chefe disse a ele que ele iria passar a trabalhar para o chefe. E um desses trabalhos foi obsediar os irmãos encarnados e também os desencarnados. Então, Alberto passou a obsediar as pessoas encarnadas e desencarnadas. E um dia esse chefe chamou Alberto para uma conversa e disse a Alberto que fosse numa casa espírita, onde aqueles irmãos que se encontravam naquela casa espírita estavam resgatando os seus escravos. Pediu para que Alberto fosse a essa casa espírita e falasse para o representante da mesa mediúnica que eles deixassem de roubar os seus escravos. Então, Alberto foi até a casa espírita. Sabemos que no trabalho espírita, no plano material, há também o plano espiritual trabalhando, né, para que o trabalho aconteça. Então, o Alberto teve que enfrentar uma fila no plano espiritual para ser atendido. E quando ele chegou à sua vez, ele falou com o representante daquele trabalho, que o chefe dele pediu para que eles parassem de roubar os escravos daquele chefe, porque estava atrapalhando o trabalho deles na espiritualidade. E o representante do trabalho da casa espírita disse que tentou dialogar com ele, ver se ele mudava de opinião, se resgatava ele também, só que não estava no momento de Alberto. Então, Alberto se retirou e continuou a trabalhar para o seu chefe. E aí, em um outro dia, o chefe tornou a chamar Alberto para uma conversa. Disse a Alberto que fosse novamente na casa espírita, porque o recado não tinha sido compreendido, que eles começariam uma batalha contra a casa espírita. Então, Alberto foi novamente à casa espírita, enfrentou novamente a fila e passou a observar ao seu redor o que se passava, né?
Então, Alberto foi tomado por uma emoção muito grande e que ele nunca tinha sentido antes. Mas ele continuou firme lá na fila, esperando a sua vez. E quando chegou a sua vez, ele, em vez de dar o recado do chefe, ele pediu socorro e foi acolhido pelo plano espiritual. E nisso ele foi levado à enfermaria do plano espiritual, passou a se tratar. E num dia desses, em que ele caminhava no jardim do plano espiritual, adivinha quem ele encontrou no jardim? O danado chefe. Ele estava caminhando no plano espiritual. Então, Alberto se assustou, né? Ele pensou assim, meu Deus, eu vou morrer de novo. Meu chefe veio me buscar, eu preciso me esconder. E tentou se esconder do chefe. Só que não deu certo. O chefe conseguiu chegar até a ele e, se aproximando, o chefe conseguiu ler o pensamento de Alberto. E Alberto, tomado pelo desespero, pensava assim, meu Deus, eu acho que eu vou morrer de novo, ele veio me buscar, o que ele veio fazer aqui? Então o chefe respondeu para Alberto, vim fazer aqui o mesmo que você. Pedi ajuda, vi que não há outra forma senão pelo amor, para nós evoluirmos. Então estou aqui me tratando também, reaprendendo as coisas que eu utilizava para o mal, para fazer para o bem. Então, essa história nos traz o seguinte pensamento. Deus nos criou simples e ignorante, mas Ele é tão bom que dentro de cada um de nós, de uma das pessoas que a gente julga ser a mais má do mundo, existe uma pequena faísca do amor de Deus. Só que, pelos nossos atos, nós deixamos deixamos apagadas essa faísca do amor. Igual Alberto, ele possuía esse amor, só que ele ainda não tinha encontrado, não estava no momento dele ainda. Então, quando ele percebeu o momento, esse amor veio a abrochar. Ele pediu desculpa, e o chefe também, não existe mal que dure para sempre. O amor sempre cobre a multidão de erros, de pecados. Então, vamos começar o nosso culto. Eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Essa mensagem está no filme O Pequeno Príncipe. E realmente o essencial é invisível aos olhos. Por quê? Se eu perguntar a cada um de vocês o que os fazem felizes, quem não é muito apegado à matéria vai dizer que é a família. E quem, ou amigos, ou irmãos, tudo bem, está certa a resposta. Só que existe muito mais do que a matéria ligada a isso, porque o que nos leva a gostar de uma pessoa, o que nos leva a gostar da nossa família, é um fato invisível aos olhos, é o sentimento. É o sentimento que nos atrai, que nos faz gostar de uma outra pessoa. Então, um exemplo também disso, nós vemos muitas pessoas que têm tudo, têm dinheiro, têm carro, têm tudo que ele necessita, materialmente falando. Mas o interior deles se encontra vazio. Muitos deles tentam suicídio porque não têm algo, eles não têm o sentimento, que é o principal. Ninguém vive só com a matéria. Se a gente não tiver felicidade, se a gente não tiver amor, pelo menos um pouco de amor, se não tivermos paciência, nós não vamos ser felizes. Não adianta ter tudo que a gente queira, porque a gente não vai conseguir ser feliz. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Bom, esse slide vem nos mostrando que nós ainda somos espíritos imperfeitos e nós ainda não entendemos só um pouquinho, só entendemos um pouquinho da mensagem de Jesus. Então,
ao longo do tempo, vamos adquirindo conhecimento e descobrindo que o que achávamos que era antes, como pensávamos antes, não é da forma correta. Então, os nossos sofrimentos são adquiridos por nós mesmos. Nós buscamos, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Tudo que vemos passando na nossa vida de dificuldade, nada nos acontece por acaso. Então, Deus nos criou espíritos perfectíveis. Nós temos sede de melhoramento. Ninguém fica inerte por muito tempo, do amor do aprendizado. Então, de forma que a gente vai adquirindo conhecimento, nós vamos evoluindo e vamos errando mais e assim sofrendo menos. Onde tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que nos traz a seguinte... Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então, o que nos pune aos erros, o que nos leva aos erros e o que nos cobra para resgatarmos esses erros é a nossa própria consciência, e não Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolhermos o certo ou o errado. E muitas vezes, por falta de conhecimentos, erramos. E nossa consciência vem cobrar para que a gente conserte aquele erro. E por isso vem o sofrimento. O primeiro passo para a gente começar a se amar mais é compreender o caráter progressivo da revelação. Temos aí 3 revelações. A primeira foi a de Moisés. A segunda, depois de 1400 anos, se não me engano, veio Jesus nos mostrar com seus exemplos o caminho a seguir. E depois, em 1857, veio a terceira revelação. Alguém quer chutar? O Espiritismo. Veio o Espiritismo. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa mensagem nos traz a seguinte reflexão. Nenhum de nós passamos por sofrimentos maior do que Jesus aqui na Terra. Jesus foi um dos seres que mais sofreu aqui na Terra, por amor a nós. Se nosso jugo é muito pesado, e se nosso fardo é de tamanha preocupação, se nós pensamos que o nosso sofrimento não tem limite, não tem fim, é porque ainda não compreendemos a mensagem de Jesus. Jesus vem nos trazer. Jesus, que tanto sofreu, nos disse que o jugo é suave e que o fardo é leve. E se nós pensamos que não podemos vencer os nossos desafios, é porque ainda não compreendemos a mensagem de Jesus. Qual foi o defeito que a humanidade apresenta e apresentava na época de Jesus, em que ele mais nos chamou a atenção? Alguém sabe qual foi o defeito? E qual é o defeito até hoje? É a falta de amor. E o que é amar? Jesus nos trouxe a seguinte mensagem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é fácil amar ao próximo como a si mesmo, mas eu acredito que todos nós nos amamos da maneira que cada um acha certo. Então, se eu me amo, talvez seja um pouquinho mais fácil amar ao próximo, só que não, né? O Espiritismo veio acrescentar essa mensagem de Jesus, dizendo o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao outro aquilo que o outro gostaria que nos fizesse. Ou então, o Espiritismo veio nos empurrar à ação, porque me amar é muito fácil.
É difícil amar outra pessoa como eu me amo. Mas é muito mais difícil fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. É como se o Espiritismo, nos empurrasse a marchar, nos obrigasse, de uma forma consciente nossa, a fazer alguma coisa para sair da situação que nós nos encontramos. Porque se todos nós fizéssemos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, o mundo não estaria como está hoje. Mas ainda não entendemos nem a primeira mensagem, que foi a de Jesus. Ainda estamos caminhando, mas um dia a gente vai chegar lá. Essa foto aí vem nos mostrando exatamente o que eu falei antes. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. É dos Doutores da Alegria. É um grande exemplo. Estágio de evolução da tribo Lakota. Essa tribo é norte-americana e ela nos traz 4 estágios de evolução. Ela diz que esses 4 estágios são os principais para a nossa evolução. A coragem. Precisamos ter coragem para dar início a qualquer atividade. Qualquer atitude que devamos tomar, precisamos da coragem. É a primeira coisa que precisamos. Sabedoria. Se tivermos coragem e não tivermos o conhecimento, não chegaremos a lugar algum. Iluminação. Quando temos a coragem e o conhecimento, conhecemos a nós mesmos. E o último, inocência. Quando conhecemos a nós mesmos, conquistamos a inocência da criança, a simplicidade que a criança tem. Então, esses 4 estágios para essa tribo são os principais para a evolução da humanidade. O reino de Deus está dentro de nós. A mensagem que Jesus vem nos trazer. Não adianta nós procurarmos o reino de Deus, depositar o reino de Deus em alguém, porque nós somos seres humanos que falhamos. Não adianta depositarmos o reino de Deus nas coisas exteriores, porque são coisas que estão em evolução. São coisas errantes ainda. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nós o conquistamos através das virtudes adquiridas. Conforme nós vamos nos melhorando intimamente, vamos conquistando o reino de Deus, que pode ser pequeno ou grande, depende de cada um de nós. Tem uma mensagem aqui de Jesus, que é: vinde a mim a todos que estão cansados. Lembrando daquela mensagem que passou sobre o fardo, que nós possamos confiar em Deus, primeiramente, e seguir os exemplos de Jesus, que não é fácil para nós, porque nós somos ainda muito errantes. Mas nós já temos o conhecimento que o Espiritismo vem nos trazendo há anos. E temos a oportunidade da reencarnação, de melhorarmos nosso espírito, de nos melhorarmos. Então, no momento de dificuldade, em que nós achamos que está difícil e que não vai ter limite a dor, isso é mentira, porque Jesus vem nos trazer. A dor, só pela dor, a gente consegue crescer um pouquinho, ainda, porque somos ainda errantes. Mas nós vamos evoluir, assim como Jesus. Nós seremos Jesus um dia. E é bom pensar dessa forma, porque nos ampara, né, a gente pensando que um dia a gente pode ser Jesus. É uma forma de nós procurarmos a nos observar mais e a trabalharmos para que isso aconteça.
Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, acrescentado no coração de cada um de vocês um pouquinho do que eu estudei, porque foi muito resumido, porque o amor não tem palavras que expliquem esse sentimento tão grande. Mas eu espero que cada um leve no coração de vocês um pouquinho desse estudo de hoje. E para encerrar, nosso amigo Sandro vai ler um poema aqui, do Oswaldo Montenegro. Ó, esse poema aqui, ela tirou de algum lugar que eu não conheço, né? Ela pediu para mim ler para ela. E que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo o que acredito não me tape os ouvidos nem a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, e a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta ao homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que eu calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Porque metade de mim é o que eu penso, e a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão que eu convivo comigo, mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembre de ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança que eu fui, e a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me trazer a aquietar o espírito. É que o teu silêncio e que o teu silêncio me fale cada vez mais. E que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é simplicidade para fazer-a florescer. Porque metade de mim é a plateia, e a outra metade é a canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade também. Oswaldo Montenegro. Sistema solar, orbe terceiro és nave de águas e terras e fogos e ares e homens. Mundo escola, sob o bem toda a vida evolui contra o mal que se oculta. Anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e seu tempo de chegar. A mão divina vencerá e quebrar bezerras de ouros, e após quantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar.
Agora nós vamos falar para o passe. Pai, te agradecemos por esse culto. Agora que nós aprendemos um pouco mais sobre o amor, Senhor, te agradecemos pelo mundo, pela oportunidade de reencarnar e aprender. Te agradecemos por cada momento aqui nessa casa. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a compreender o mundo, ajudá-lo na medida que possível. Pois somos, Senhor, nas nossas próximas encarnações, vem com o intuito de ajudar, sem praticar o mal. Senhor, que a terra, que possamos envolvê-la em um manto, em prece, a pedido daqueles, Senhor, que estão aqui à procura de ajuda. Que, Senhor, os espíritos que venham a encarnar venham com o intuito de praticar o bem e evoluir, Senhor. Te pedimos que a cada momento que nós possamos estar atentos às nossas atitudes. Que o nosso processo de evolução seja aquele, Senhor, e que possamos aprender e passar ao próximo. Te agradecemos por mais um culto, por mais uma oportunidade de aprendizado. Amém. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o teu servo, ó meu doce amado, mestre querido. Jesus, é luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza. Eu me aqueço, me mostre, te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti o exemplo. Ó mestre do amor, ó mestre do amor, que todo esplendor, que todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar você. Jesus,
Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, mandava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser um leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar.
agradecemos a presença de todos, a mais um culto e até a próxima. Bom dia.